Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no nosso canal, é claro, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos nos grupos aí para que mais pessoas venham ter acesso ao nosso canal, tá bom? Hoje eu estou aqui na frente de casa, fazer aqui um pouco diferente aqui essa nossa abertura, né? Pegar um vento aqui, que aqui tá calor demais, pensa no calor que está aqui no Maranhão, né? É muita chuva, mas ao mesmo tempo é muito calor também. Então, estou aqui pegando aqui um ventinho. Mas eu quero contar uma história interessante. Eu estava num culto no lar, que a gente chama aqui de célula, né? Estávamos ali falando sobre... eu ia dar uma palavra, trouxe uma palavra lá sobre a tentação de Jesus, que ele sofre ali, né? Claro, em Lucas 4. E eu estava com a Bíblia ACF e eu li o texto completo, né? E os irmãos estavam com a Bíblia, muitos deles com a Bíblia com texto eclético. E chegou num versículo, eu li o versículo, é claro, como ele estava lá na Bíblia ACF, e os irmãos notaram que lá na Bíblia deles só estava a metade do versículo, não estava o versículo todo. E aí a gente se deparou ali, é claro, com a variante textual no Evangelho de Lucas. E aí eu falei, cara, é um assunto que não dá pra gente falar agora. É um assunto para um outro momento, né? Um outro momento a gente debate esse assunto, a gente comenta esse assunto. Mas prometo que depois eu faço um vídeo e comento sobre essa história aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa variante lá em Lucas capítulo 4, aonde nós, olha só, em uma célula, em um culto do lar, né? Nós nos deparamos com essa situação que gerou dúvida dos irmãos. Então, quando a gente diz que todas as Bíblias trazem a palavra de Deus, é verdade, todas elas trazem, mas às vezes você pode ver que essa questão aí pode gerar problemas, dúvidas no meio da igreja. Então, é muito bom que a gente tome conhecimento dessas situações e desse assunto para poder explicar, porque senão os irmãos vão achar que a Bíblia ela contém erros. E essa era a questão que eu vi que, no caso, alguns irmãos, tipo assim, estavam, sei lá, né, talvez achando, né, que a Bíblia estava errada naquela passagem. Então vamos ver esse versículo aí já. O texto é Lucas capítulo 4, o versículo que eu estava lendo. Na verdade eu li do 4, do 1, perdão, até o 13, né? Eu fiz um estudo lá na célula de toda essa perícope aqui. E enquanto nós estávamos lendo, os irmãos, claro, né, lendo as suas Bíblias, a minha esposa foi ler o versículo 4, que é quando Jesus ele vai lá, no caso, responder a Satanás na primeira tentação ali, né? Quando ele fala sobre a questão do pão, tal, não sei o quê. E aí Jesus ele fala o seguinte, ó: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, tá? Essa aqui é a Bíblia CF, texto Receptus. Só que lá na Bíblia dela, ela estava lendo na NVI. A NVI a gente sabe que é o texto eclético, o texto crítico. E olha só, ela leu isso aqui, ó. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Pronto, acabou. Não tem mais o complemento. Então você vê que falta o resto da citação de Deuteronômio aqui, né? No caso, que isso aqui é uma citação de uma passagem do livro de Deuteronômio, aonde Jesus ele vai citar todo o versículo que está lá. Inclusive, na própria referência da ACF, ela vai trazer aqui, ó, no capítulo 8, verso 3 do livro de Deuteronômio. Então você vai ter todo esse versículo. E o texto Receptus, ele traz. O texto crítico, ele não traz o versículo todo, tá? Então a gente vai ver aqui no Novo Testamento grego como é que está lá. Bom, o texto eclético, ó, na verdade, ele só vai trazer mesmo até homem, ó. Ele não traz todo
o verso. Então, o texto eclético está baseado nesse Novo Testamento grego aqui. Inclusive, a Almeida atualizada também, ela vai estar apenas até homem, assim como a Bíblia NVI, ou seja, todas as Bíblias que são baseadas no texto eclético. E aí você vai ter apenas as Bíblias que são baseadas no texto Receptus, ou também o texto majoritário vai trazer todo o verso. E olhando aqui o aparato crítico, ele vai dizer que os documentos que vão trazer apenas até homem, que aqui o termo grego é anthropos, ele dá um grau de certeza B, tá? Ou seja, não é nem a A, é a B, ou seja, eles acreditam que essa é a leitura mais correta, mesmo que não tenha tanta certeza, mas eles creem que pode ser essa. E vai estar baseada em alguns códices, dentre eles, é claro, os dois mais famosos, que é o Sinaítico e o Vaticanos, né? E dentre outros aqui. Você vai ter Orígenes também, que vai atestar essa leitura menor, também alguma siríaca, uma copta e tal. Ou seja, ao todo dá ali umas 9 ou mais testemunhas para a menor leitura. No entanto, a leitura maior, né, porque ele fala que, como está lá no texto Receptus, você vai ver aqui, as testemunhas começam daqui, o Códice Alexandrinos, que também é lá do século V, quase do mesmo tempo do Sinaítico e do Vaticano. Ele vai trazer a leitura completa. O Códice D, que é o Beza, tá? Com uma pequena mudança aqui, em uma partícula só. E aí você vai ter todas essas testemunhas, inclusive algumas famílias de manuscritos gregos aqui. Você vai ter tudo isso daqui que vai apoiar, mesmo que sendo mais tardios, mas tudo faz parte de uma tradição, né? E você vai ter algumas ítalas, uns lecionários. Olha só quantas ítalas. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ítalas, 9, 10, 11 ítalas que irão trazer o texto maior. Você vai ter também uma Vulgata, com uma pequena mudança ali. Você vai ter 2 siríacas, uma armênia, essa aqui é georgiana, parece uma coisa assim. Você vai ter Orígenes também, que vai trazer em alguma de suas obras o texto completo, né? Olha só, aqui em cima ele tem aqui Orígenes em grego, que não vai trazer, mas aqui você já vai ter uma outra leitura dele que vai trazer. E aí você tem outros pais aqui que vão também atestar essa leitura, tá? Aqui já é um outro tipo de leitura um pouco maior, aonde você vai ter alguns manuscritos que vão atestar, tá, para essa leitura. Mas o debate maior, é claro, é entre a primeira leitura e a segunda. Algo interessante é que alguns documentos aqui, né, como no caso algumas siríacas, também são do século V, algumas ítalas também. Então, cara, tudo quase da mesma época do Códice Vaticanos e Sinaítico, que são, é claro, os que têm peso maior para o ecletismo. Então você tem, além de outros documentos da mesma época deles, você vai ter uma gama de manuscritos bem maior que trazem a leitura completa do versículo. Então, às vezes a gente pensa que assim, toda a Bíblia contém a palavra de Deus, beleza, eu falo isso também às vezes e tal, mas, assim, eu lembro que lá na hora deu uma confusão, lá no culto, que a gente estávamos lá, porque, tipo, 2 Bíblias trouxe o texto completo, as outras não traziam, aí tinha uma Thompson que tinha também todo o texto completo. Então, traz uma certa confusão, e como eu entendo um pouco desse assunto, assim, mesmo que não era ali o lugar ideal para poder explicar um pouco de crítica textual, eu tive que falar, isso aqui é uma questão acadêmica e tal, isso aqui, depois a gente fala sobre isso. Mas olha só que coisa interessante, tá? Então é isso. Então, às vezes, em uma reunião de célula, a gente se topa, né, com uma situação como essa, cara, que gerou uma dúvida nos irmãos. Tem uma Bíblia que tem um texto maior, a outra tem um texto menor, como é que é isso aqui e tal?
Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com essas questões. Eu prefiro o texto maior, eu prefiro a leitura maior, eu sou adepto do texto bizantino, é claro, do texto majoritário. Como eu não tenho, nós não temos uma Bíblia completa com texto majoritário, eu defendo, é claro, hoje a ACF como a melhor Bíblia que nós temos em português, tanto a tradução, que ela é boa também, é muito boa, como também o texto grego dela, que nós vimos aqui, que é o melhor. Tá? O texto dela é realmente o melhor texto que nós temos hoje em língua portuguesa. E também o texto grego, né, que é o texto Receptus, ele é superior e muito ao texto egípcio, texto eclético. Tá bom, gente? Então tá aí. Mais uma historinha aí sobre essa questão de variantes textuais. E só lembrando que o texto Receptus, ele vai concordar com o majoritário, tá? Eles estão iguais. Por isso que eu não vou abrir aqui o texto majoritário, que lá no texto grego vai estar, é claro, igual ao texto Receptus. Então, é isso aí, gente. Deus abençoe a vida de vocês aí. Deixa o seu like, seu comentário e diga o que você achou aí dessa variante textual. Deus abençoe.